A década de 2000 foi um período bem único e formativo para o cenário otaku. Foi a época onde todo mundo escolhia qual dos Big Three era seu favorito. Foi a época do anime Friends, do cosplay de Kankuro com um cadáver nas costas. Foi a época onde o anime estava começando a se tornar mainstream, mas você ainda sofreria bullying se andasse por aí com uma camiseta do Naruto. Mas mesmo com todos os seus problemas, foi uma época muito boa, que eu guardo com bastante carinho. Porém, entre todas as coisas cultura otaku anos 2000, a primeira coisa que eu penso é a melancolia de Haruhi Suzumiya. Esse Slice of Life, que foi praticamente um blockbuster em forma de anime, com sua primeira temporada sendo um fenômeno cultural e gerando a religião meio paródia, meio fandom chamada Haruhismo. Sério, foi provavelmente um dos maiores animes da década, e quando sua segunda temporada estreou, todos esperavam que o anime fosse manter um nível alto, mas algo aconteceu. Dependendo de quem você pergunte, o arco 8 Interminável é ou a coisa mais genial que já saiu de um anime ou a pior perda de tempo já escrita. Ele é com certeza um dos arcos não filler mais divisivos da história dos animes, um arco que ao mesmo tempo é ótimo como arte performática e chato pra caramba de se assistir como entretenimento. Esse arco sozinho conseguiu fazer Suzumiya Haruhi ir de um dos animes mais amados da década para um dos mais divisórios, com gente falando que ele estragou o anime inteiro, enquanto outros defendem que o resto dele compensa. Ele não teve só repercussões na segunda temporada em si, mas no que a franquia acabou se tornando até hoje. Eu sou o Shirogane e hoje eu vou lhes contar sobre aquele que, dependendo de quem você pergunta, é genial ou uma perda de tempo, o amado e odiado arco 8 Interminável. Então já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e se você tiver interesse em me seguir no Twitter, o meu arroba é esse aí. Bem, sem mais delongas, vamos por partes. Suzumiya Haruhi no Yutsu, ou A Melancolia de Haruhi Suzumiya, é uma série de light novel de comédia com elementos sci-fi, escrita por Nagaru Tanigawa e ilustrada por Noise Ito. Publicada pela Kadokawa Shoten desde 2003, com 13 volumes até o momento. Ele foi adaptado em anime pela grande Kyoto Animation, com sua primeira temporada sendo lançada em 2006 e se tornou ridiculamente popular. Sério, ele era muito popular. Todo mundo que consumia anime no final dos anos 2000 e começo dos anos de 2010 sabia quem era Haruhi. A segunda temporada veio em 2009 e é aí que vem o tema desse vídeo. A segunda temporada não é tão boa quanto a primeira, em especial por causa do arco do 8 Interminável. O que é 8 Interminável? Bem, imagine que você está preso em um loop temporal, repetindo a mesma semana centenas de vezes e em grande parte completamente sem o seu conhecimento, tendo que redescobrir esse fato em todos os loops e tentar do zero quebrar eles sem saber o que você tentou da última vez. Uma premissa interessante, porém é aí que o anime tropeçou. Perceba que eu estou especificamente falando do anime, e isso tem motivo. O arco na light novel dura literalmente um capítulo. Nós acompanhamos apenas o último loop, o loop em que Kion consegue quebrar o loop, mas no anime eles decidiram levar isso pro lado mais literal, repetindo o loop 8 vezes durante 8 episódios. Com pequenas variações em ângulos de câmera, diálogos, roupa dos personagens, ordem dos eventos, mas em geral é exatamente o mesmo episódio repetindo 8 vezes. Bem, você deve estar pensando, uau, 8 episódios é bastante tempo, mas é um arco relativamente curto, certo? Bem, errado. A segunda temporada de Suzumiya Haruhi tem apenas 14 episódios, e destes 14 episódios, 8 deles são praticamente o mesmo. Isso é mais da metade da temporada, e em termos práticos, considerando que episódios são semanais, isso foram 8 semanas. Um mês tem 4 semanas, ou seja, foram 2 meses com quem acompanhava sendo obrigado a reassistir o mesmo episódio toda semana. Uma temporada de 14 episódios, tendo 8 deles sendo o mesmo episódio reanimado de formas ligeiramente diferentes, já é ruim o bastante. O problema é que você tem que olhar um pouco para o contexto da época. A primeira temporada de Suzumiya Haruhi foi um dos maiores animes de 2006, e com a segunda temporada saindo 3 anos depois, o que é bastante tempo, ainda mais para a época. A segunda temporada foi um dos animes mais aguardados do ano. Para contextualizar um pouco, quando o primeiro volume da novel saiu em 2003 e quando a primeira temporada do anime estreou em 2006, eles praticamente dominaram todo o cenário de anime da época. Ele foi tipo o que Attack on Titan foi em 2013, My Hero Academia foi em 2016 ou Jujutsu Kaisen foi em 2020. Foi um anime que imediatamente dominou completamente toda a subcultura otaku. As pessoas faziam cosplay, faziam a dancinha foi parar no LOLzinho, a novel e os DVDs vendiam como água, ele teve um monte de jogo, teve uma religião fictícia criada em volta da série. Haruhi e Nagato se tornaram ícones para toda a história dos animes. Era só questão de tempo para a segunda temporada ser anunciada, e claro, ela foi anunciada já no ano seguinte de 2007, com um anúncio bem vago de que algo estava a caminho. Só essa colher de chá de informação já foi bastante para manter a fandom viva. Nesse meio tempo o anime só se tornou mais e mais popular, ninguém parava de falar disso em fóruns e sites de anime, porém algo aconteceu.
A produção da segunda temporada foi interrompida por causa de outro projeto. Nesse ponto, a segunda temporada já tinha sido anunciada há mais de um ano e as pessoas estavam confusas. A segunda temporada vai sair mesmo? Ela foi cancelada? E bem, em 2009 foi anunciado que o anime seria reexibido, o que reacendeu a esperança dos fãs. Por qual outro motivo um anime de 3 anos atrás seria reexibido, se não para anunciar a segunda temporada, não? E bem, a Kadokawa veio a público falar que não, era só uma reprise, eles iam reexibir a primeira temporada porque sim. Porém, esse não é o fim da novela, porque descobriram que as emissoras tinham reservado 28 horários e não 14, que era o número de episódios da primeira temporada, o que foi curioso. Mas como eles já tinham anunciado que seria só uma reprise, as pessoas criaram outra teoria, a ordem de exibição. A primeira temporada do anime foi propositalmente exibida originalmente fora de ordem. Os episódios foram estruturados com um vai e vem da linha do tempo, onde você assistia um episódio e só via o episódio anterior depois, e vice-versa. Então teorizaram que o anime seria exibido primeiramente na ordem original de exibição e depois em ordem cronológica, fechando os 28 horários. E o fato de que algumas das emissoras anunciaram que os episódios seriam exibidos na ordem original e outras na ordem cronológica alimentou essa teoria de 2 exibições em ordens diferentes, uma depois da outra. Porém, as esperanças de uma segunda temporada começaram a ressurgir durante a reprise, quando uma das emissoras acidentalmente listou um episódio inédito na programação, confirmando que sim, episódios novos seriam exibidos, a segunda temporada existia. Pelo menos é isso que uma pessoa normal deduziria, mas a fandom dessa época estava tão desiludida que eles acharam que era só mais pegadinha da empresa e ninguém ficou hypado pra isso. O dia da tal exibição chegou e, pra surpresa de todo mundo, sim, era um episódio novo, a segunda temporada existia e estava acontecendo nesse momento. A fandom enlouqueceu, todo mundo foi baixar, sites caíram, torrents tiveram milhares de pessoas baixando e upando, Haruhi estava de volta. Até o próximo episódio, Endless Eight Parte 1. O episódio era aparentemente um episódio normal, mostrando os personagens aproveitando as últimas 2 semanas das férias, saindo juntos, trabalhando em emprego de meio período, festejando, se divertindo. E então veio o episódio seguinte, Endless Eight Parte 2. E era aparentemente o mesmo episódio? Claro, alguns ângulos de câmera eram diferentes, alguns personagens estavam com roupas diferentes, o diálogo era ligeiramente diferente, mas era basicamente o mesmo episódio. Na segunda metade do episódio veio o plot twist de que eles estavam presos em um loop temporal e só a Nagato mantinha as memórias. Eles já haviam repetido aquelas mesmas 2 semanas centenas de vezes com leves variações e não sabiam como escapar do loop. O problema é que fora essa única cena o episódio era o mesmo e as pessoas começaram a se questionar se a Kyoto Animation não estava arrastando demais o arco, já que na novel ele é curtíssimo. Claro, a maioria já esperava que o arco fosse se concluir no próximo episódio, que isso foi só uma gimmick para revelar a mecânica do arco, então ninguém se incomodou tanto. Pelo contrário, as pessoas gostaram da estrutura do episódio, dele ser só uma repetição para mostrar o conceito do loop temporal. Então veio o episódio seguinte, e o outro, e o outro, e o outro. 8 episódios idênticos à parte 2, com as diferenças que eu já mencionei. É aí que o povo ficou puto. Os episódios são praticamente filler, eles não avançam o enredo, eles não levam à resolução do arco, que só acontece de fato no último episódio dele. O arco tem 8 episódios, e desses 8 só tem 3 que tem progressão de plot, sendo os 2 primeiros e o último. Os outros 5 são literalmente filler, eles não acrescentam em nada, não apresentam nenhuma nova informação ou peça do quebra-cabeça. São só repetições do segundo episódio, lembrando que a temporada tem 14, então desses 14 episódios, 8 são praticamente iguais, e desses 8, 5 são efetivamente iguais. Cada episódio repetindo essa gimmick é um episódio a menos que poderia ter material inédito que a fandom estava esperando há anos. Isso não é só um caso de filler inserido para dar tempo pro mangá, igual Naruto ou Bleach. Isso é um caso de filler propositalmente feito por licença artística, aparentemente. O capítulo original da novel é curto, ele não é um livro inteiro, ele é um conto. Mas o anime decidiu pegar o nome, 8 Interminável, e estender ele para 8 episódios inteiros só pela gimmick do nome do loop temporal. Isso não acrescenta em absolutamente nada, e assistindo isso hoje em dia você só pularia da parte 2 direto pra 8. Mas na época isso era pior que filler de Naruto, porque todo episódio era igual por 2 meses. O que foi absurdo para um anime tão esperado, com uma primeira temporada tão aclamada. Se você decidir escavar discussões da época, você vai ver que chegou um ponto onde as pessoas não estavam nem com raiva, só cansadas, só querendo que isso acabasse logo, com grande parte largando o anime até ele acabar. Muita gente que amava a primeira temporada nunca terminou a segunda, porque largaram mão depois do mesmo episódio repetir pela 3ª ou 4ª vez. Até quem não assistiu o anime sabia do que estava acontecendo, era impossível você entrar em qualquer espaço sobre anime sem ver o pessoal furioso destruindo seu merchandising de Haruhi. O único arco tornou um dos maiores fenômenos do meio da década e um dos mais odiados do final da década. Quando o último episódio de Endless Eight foi ao ar, o pessoal não estava nem feliz, só estava aliviado. A esmagadora maioria já tinha largado a série e a grande maioria não voltou para ver o resto.
E quem ficou percebeu que o arco terminou no episódio 9, o que significa que só tinham mais 5 episódios de conteúdo inédito. As pessoas estavam tanto aliviadas quanto legitimamente frustradas, pois a melhor parte da temporada só ia começar agora, depois que mais da metade dela já havia passado. O resto dos episódios são bons, só que o gás tinha acabado. Muita gente não estava mais assistindo, esse arco basicamente matou a audiência. Até hoje esse arco ainda é bem relevante em certas discussões, mas o problema é que Suzumiya Haruhi foi um dos animes mais populares de todos os tempos durante seu auge, mas hoje em dia ninguém mais fala da série. A fandom praticamente desapareceu. Pouco tempo depois da segunda temporada terminar foi anunciado o filme, O Desaparecimento de Haruhi Suzumiya, o que puxou grande parte dos fãs de volta, e aumentou ainda mais quando o filme saiu de fato, já que ele se tornou um sucesso financeiro e de crítica massivo e merecido. Ele é um dos melhores filmes baseados em anime de todos os tempos, o problema é que isso não foi o bastante para criar um efeito duradouro. A venda de DVDs da segunda temporada também foi decente, mesmo que os DVDs do arco Endless Eight tivessem sido relativamente ruins, o resto foi mais que o bastante para se pagar. Todos esperavam que os DVDs iam ser um fiasco, mas não, a força do nome Haruhi foi o bastante para carregar a venda dos DVDs, mas foi só isso. A série lentamente desapareceu do imaginário popular, tanto por causa do fim da segunda temporada, quanto do hiato estendido da light novel. Isso nos faz chegar ao fundo da questão. Todo mundo sabia que fazer o arco desse jeito era uma péssima ideia. Tanto o diretor da época quanto os dubladores já vieram a público dizer que foi uma péssima experiência, então por que ele foi feito? E a resposta foi respondida poucos meses após o lançamento dos DVDs, mais ou menos na época do lançamento do filme. Originalmente era pro arco do desaparecimento de Suzumiya Haruhi ser a maior parte da segunda temporada. Era pra Endless Eight durar só 1 ou 2 episódios, mas eles estavam tendo muitos problemas de produção. Os scripts estavam ficando gigantes, eles não estavam conseguindo traduzir o arco, considerado um dos, se não o melhor arco da novel, pro formato de anime semanal. Então a alternativa foi transformar ele em um longa-metragem, adaptando o arco inteiro em uma pancada só. O problema é que com isso, uns bons 5 ou 6 episódios da segunda temporada basicamente deixaram de existir e eles precisavam fazer algo urgente. Não tinha mais novel para adaptar, então a saída foi estender o arco para cobrir todo o espaço da temporada que se tornou vazio com a escolha de adaptar Desaparecimento para um filme. Eles meio que não tinham alternativa e essa foi a gambiarra que eles arrumaram. A discussão em volta de Endless Eight hoje em dia é bem mista. Muita gente defende o arco, dizendo que foi um método inovativo e artístico para passar o tédio do arco de forma palpável. Mas no fim do dia, um anime tem o propósito único de entreter, e um arco propositalmente tedioso é o oposto disso. Mas por outro lado, esse arco é o que mantém Haruhi vivo até hoje. Ninguém mais fala do anime como um todo, mas as pessoas mencionam Endless Eight toda hora como sendo o pior arco dos animes. Ele é infame, mas é o que mantém o legado da série vivo mais de 15 anos após a segunda temporada. Muita gente hoje em dia fala que esse arco matou a série, o que não é verdade. Claro, uns 60% dos espectadores droparam a série durante esse arco, mas o fim dela e principalmente o filme recapturaram boa parte dos fãs, mesmo que isso não tenha criado o efeito duradouro na cultura otaku que outros animes têm, que mesmo anos após acabar as pessoas continuam comentando e recomendando. O que realmente causou o declínio de Suzumiya Haruhi foi falta de conteúdo, a novel entrou em um hiato enorme. A Surpresa de Haruhi Suzumiya saiu em 2011, enquanto o volume seguinte, A Intuição de Haruhi Suzumiya, só veio em 2020. O único conteúdo que saiu durante esse tempo foi o spin-off da Nagato em 2015, que muita gente prefere esquecer por ter uma qualidade bem duvidosa. Tirando ele, não tinha conteúdo nenhum por 9 anos, não tinha nada sobre o que falar por praticamente uma década. E o que sustentou a série durante essa década? Endless Eight, o arco tão odiado que se tornou praticamente o pilar da fandom. Quando você não tem nada positivo para falar sobre algo, você caga em cima do que é negativo, e nesse caso os fãs têm o alvo perfeito. Odiar Endless Eight se tornou a cola da fandom, uma das poucas coisas que todo mundo concorda sobre. Endless Eight é um arco estranho, pois ao mesmo tempo em que praticamente todo mundo odeia, ele sustentou a fandom por 10 anos. É um caso bem curioso de algo sendo sustentado bem na base do ódio. Ame ou odeie, ele se tornou um marco na história dos animes, e mesmo que eu recomende qualquer pessoa que quer assistir Haruhi assistir só o primeiro e último episódio dele, é uma experiência muito singular e vale a pena ser experienciada pelo menos uma vez na vida. Eu não recomendo você assistir ele quando estiver vendo a série pela primeira vez. O que eu recomendo é você assistir a série toda pulando ele, dar uns dias de descanso e então maratonar os 8 episódios com um caderno na mão, brincando de anotar diferenças. Isso pode tornar um arco tão ruim algo não divertido, mas definitivamente uma experiência. Enfim, por hoje é só. Dê um like e se inscreva no canal se não for inscrito, e se possível, compartilhe com alguém e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. E se você tiver interesse nos meus devaneios e comentários aleatórios, me siga no Twitter. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!